Galera, beleza? Sejam bem-vindos a esse vídeo em que eu vou resolver todas as questões de eletrostática e elerodinâmica da aplicação regular do Enem de 2021. E o caderno que eu estou usando aqui com as questões é o caderno amarelo. Então, cadernos aí de outras cores vão ter numeração diferente. Então, vamos começar aí pela primeira questão de elerodinâmica, que é a questão 96. Ela diz o seguinte: carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e indústrias se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência os percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 km, o motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 km por kWh, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? E aí tem as opções de A a E. Galera, minha recomendação: pausem o vídeo, tentem resolver essa questão e aí vocês voltam no vídeo e veem a resolução. Então vamos lá. Antes de começar a calcular, de fato, o que o exercício pede, eu quero explicar alguns pontos para ficar bem claro aqui o que a questão está propondo. Então, uma informação muito importante aqui é esse desempenho de 5 km por kWh. Você sabe o que isso significa? Isso quer dizer que a cada 5 km está associado um gasto de energia, que é de 1 kWh. Lembrando que kWh é uma unidade aí usual de energia. Ou seja, a cada distância está associado um gasto energético. E se eu gasto energia, uma hora eu vou precisar recarregar. Afinal, o carro é elétrico, ele precisa ser recarregado. E é justamente isso que a questão pede. Ela pede o tempo para recarregar essa energia que foi gasta. E te dá os dados aqui do carregador, que são a tensão de 220 volts e a corrente que ele tem, que é de 20 amperes. Então, para calcular aí esse tempo que ele gasta para recarregar o carro, a gente tem que começar escrevendo aí a relação que ele deu, que é de 5 km por 1 kWh. Essa foi a relação que ele deu. Quantos quilômetros o carro percorreu? Ele percorreu 110 km. Com isso, dá para calcular a energia que foi gasta, que eu vou chamar de I. E essa energia estará em kWh. Muito importante aí se lembrar das unidades. Portanto, essa energia é igual a 110 dividido por 5. E esse resultado é de 22 kWh. Então, para percorrer 110 km, a energia gasta é de 22 kWh. Agora você tem que se lembrar do seguinte: energia é igual a potência vezes tempo. Isso é uma das equações aí fundamentais de eletrodinâmica. Energia é igual a potência vezes tempo. A energia nós acabamos de calcular. A potência a gente ainda não sabe. E o tempo é o que a gente quer. Então, primeiro eu vou calcular a potência. Pessoal, potência é a tensão vezes a corrente. É o produto entre a tensão e a corrente. Qual é a tensão que o enunciado deu? 220 volts. Qual é a corrente? 20 amperes. Não há necessidade de fazer agora essa multiplicação. Pode deixar desse jeito aqui, que vai ser útil mais para frente. Bom, então dando continuidade. A gente estava equacionando aqui a questão da energia, Bom, agora a gente tem a potência, só falta o tempo. A energia é de 22 kWh. Você se lembra o que esse quilo aqui significa? Significa 10 a menos 3. 10 elevado a 3. Esse quilo significa 10 elevado a 3. Portanto, 22 kWh são 22 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, galera, é 1000. Então, é 22.000.
Isso é igual à potência. Qual é a potência? 220 vezes 20. E aí, por fim, a gente tem o tempo, que é o que o exercício pede. Bom, agora ficou fácil, né, pessoal? Dá para simplificar esse zero aqui com esse zero com esse zero. E aí o tempo vai ser 220 dividido por 22 vezes 2. 220 dividido por 22 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5. 5 o quê? 5 horas, porque aqui são 22.000 watt-hora. A potência em watts e o tempo em horas. Então o tempo final é esse aí, é de 5 horas. E isso nos dá a letra D como sendo a resposta correta. Então vamos aí para a próxima questão, que é 99. Essa questão 99, o cálculo em si não envolve diretamente os conceitos de eletroddinâmica, mas a teoria envolve, porque é um eletrocardiograma. Então ela diz o seguinte: o eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal, que é o VSC, em função do tempo. Então esse VSC aqui está em milivolts. Então o eixo das ordenadas é essa tensão, essa intensidade do sinal, e o eixo das abscissas é o tempo em segundos. E aí você tem aqui os sinais, né, do eletrocardiograma. O enunciado deu que cada quadradinho aqui tem 0,2 segundos. E agora você tem que analisar a pergunta, que é a seguinte: de acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? É essencial prestar atenção aqui nesse por minuto, beleza? Porque o tempo aqui está em segundos, então é importante aí não confundir. Então agora eu vou fazer o seguinte questionamento: você sabe o que significa essa marcação aqui, esse quadradinho tracejado? Sabe o que significa? Isso aí, galera, representa o período dos sinais, né? Representa o período dos sinais. Então, se cada quadradinho vale 0,2 segundos, quantos quadradinhos eu tenho aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aí, como essa questão é bem curta, dá para resolver nesse espaço mesmo. Então, eu falei que isso aqui é o quê? O período, não é mesmo? Então, o período vai ser o quê? 5 vezes 0,2, que dá 1 segundo. E se você ainda está um pouco em dúvida em relação ao que é esse período, eu vou te dizer o seguinte: o período ele é conceituado como tempo para que um ciclo de qualquer coisa, um ciclo completo, ocorra. Então, só um exemplo para você entender bem. Vamos supor que eu pratique corrida em uma pista circular. Qual o período de cada volta? O período é o tempo que eu gasto para completar uma volta completa. Pode ser, por exemplo, 3 minutos. Isso é o período. Então, nesse caso aqui, o período para cada sinal ocorrer é de 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, você tem um sinal do eletrocardiograma. Então, repetindo, a cada segundo você vai ter um sinal aí do eletrocardiograma. Beleza. Aí a questão pede o número de batimentos cardíacos por minuto. Bom, 1 minuto tem o quê? 60 segundos. Então, de cabeça mesmo, se a cada 1 segundo você tem um sinal, em 60 segundos você vai ter 60 sinais. Já dá para marcar a letra B. Mas eu vou escrever aqui para ficar bem claro. E eu posso escrever o seguinte: eu posso escrever aqui uma relação de que um batimento, vou abreviar aqui, ocorre a cada 1 segundo. Beleza? 1 minuto tem o quê? 60 segundos. E aí você vai ter X batimentos. Esse X aqui nos dá 60 batimentos. 60 batimentos, galera, é a letra B. Então tá resolvida aí questão 99. Dando sequência aí, vamos para a questão 105, que na minha opinião não é uma questão fácil, tá? É uma questão bem complicadinha. Você tem que ter muita atenção e, infelizmente, tem que analisar alternativa por alternativa. Questão 105 diz o seguinte: um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez.
ele dispõe das lâmpadas, de fios, uma bateria e 2 interruptores, como ilustrado, junto com seu símbolo de 3 pontos. Então, pessoal, isso aqui é a bateria, essas aqui são as lâmpadas e isso aqui é um interruptor. Quando esse interruptor fecha a B, ou seja, fecha esses 2 terminais AB, que são os mesmos aqui, ele abre BC e vice-versa. O que isso quer dizer? Que ou AB está fechado ou BC está fechado. E se AB está fechado, BC está aberto, certo? Porque ele só fecha um. E se BC está fechado, AB está aberto. Pois bem, o garoto fez 5 circuitos elétricos usando os 2 interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade, e ele quer esse circuito que satisfaz a sua necessidade. Então é muito importante ter em mente que aqui são 2 interruptores. E cada interruptor, galera, então esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, por exemplo, na letra A, né? E cada interruptor tem um funcionamento independente. O que isso quer dizer? Que um não necessariamente depende do outro. Como assim? Eu posso fechar esse AB aqui e manter esse AB aberto, entendeu? Eles são independentes. Eles são totalmente independentes. Então aqui você tem que analisar cada alternativa, da letra A até a letra E, para saber qual vai satisfazer a necessidade. Lembrando que o garoto quer que das 3 lâmpadas, as 3 acendam, só que uma de cada vez. Então vamos lá, vou começar a análise. Na letra A, por exemplo, como é que eu faço para a lâmpada verde acender? Eu posso vir aqui e fechar o AB. Se eu fechar esse terminal, observa comigo, a corrente vai passar na lâmpada verde e vai acender. E a vermelha e a azul, elas vão acender? Não, elas não vão. Porque apesar de a corrente chegar na vermelha, ela não tem como voltar, porque aqui está aberto. Esse lado BC está aberto. E no caso do azul, o terminal AB está aberto também. Então nem a vermelha nem a azul acende, só a verde. Bom, agora a gente quer que a vermelha e a azul acendam, mas não simultaneamente. Como é que eu faço para a lâmpada vermelha acender? Bom, eu posso fechar esse terminal aqui BC, ó. Se eu fechar BC, a corrente elétrica vai passar pela lâmpada vermelha, fazer esse caminho e por BC vai voltar para a bateria e vai acender a lâmpada vermelha. Só que observa que eu não quero que a lâmpada verde continue acesa, porque é uma de cada vez. Então eu vou abrir esse terminal aqui que eu fechei. Esse X aqui quer dizer que está aberto, beleza? Então, se eu abrir esse AB, a lâmpada verde não acende mais, porque está aberto. A lâmpada vermelha acende. Pô, legal. E aí, como é que eu faço para acender a lâmpada azul? Eu, obrigatoriamente, tenho que fechar AB. Tenho que fechar esse terminal AB aqui. Porque ele estava aberto. Então, a corrente vai passar aqui, vai seguir esse caminho. E aí, observa o seguinte. O único jeito de eu completar o circuito com a lâmpada azul é se eu mantiver o BC fechado. Porque se eu abrir o BC, não tem como a corrente voltar. Aí o circuito vai estar aberto e não vai acender o azul, a lâmpada azul. Mas você consegue ver o problema dessa ligação aqui? O problema é que a lâmpada vermelha ainda está acesa. Ela não apagou. Por quê? Porque a corrente vem aqui, acende a vermelha, volta para o circuito. A corrente vem aqui, acende a azul, volta aí para a bateria, fechando o circuito. Então, tanto a lâmpada vermelha, galera, quanto a lâmpada azul estão acesas ao mesmo tempo. E isso não satisfaz a necessidade do garoto. Então, não pode ser letra A. Aí é esse tipo de análise que você vai ter que fazer em todas as alternativas aí, beleza? Vamos para a letra B. Então, vamos começar aí pela lâmpada verde. Se eu quero que ela acenda, eu posso vir aqui e fechar os terminais AB do interruptor. A corrente vai passar pela lâmpada verde, vai voltar para a bateria e a lâmpada verde vai acender tranquilamente. Beleza. Agora eu quero que a lâmpada vermelha ou azul acendam. E aí, galera, já dá para observar um problemão aqui, que é o seguinte. Para a lâmpada vermelha acender, eu tenho que fechar esse terminal AB. Beleza. E aí, como é que eu vou fechar o circuito? Como é que eu vou fazer a corrente completar o caminho até a fonte, que é até a bateria? Eu tenho que fechar BC também.
Esse é o único jeito. Mas eu posso fechar BC? Não, eu não posso, galera. Porque o interruptor, ele só fecha ou BC ou AB, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Então não dá para eu fechar BC. Logo, a lâmpada vermelha simplesmente não acende. Ela nunca vai acender. Mas vamos ver para a lâmpada azul aqui, como é que ela acenderia. Já a lâmpada azul ela não depende de AB. Então eu posso considerar essa ligação aqui aberta. Vou fazer um X aqui, quer dizer que está aberto. E eu posso fechar BC. Para a lâmpada azul acender. Posso fechar BC. Mas eu também tenho que fechar esse BC. E obrigatoriamente, para fechar esse BC, eu tenho que abrir esse AB que eu tinha fechado. Aí eu fecho o BC e faço a lâmpada azul acender. Ou seja, a lâmpada verde e a lâmpada azul, elas acendem. Mas a lâmpada vermelha não acende de jeito nenhum. Então, por isso, esse circuito também não satisfaz aí as necessidades do garoto. Vamos lá então, dando sequência aí, vamos analisar a letra C. E aí, para acender a lâmpada verde, eu obrigatoriamente tenho que fechar a B. Porque eu vou ter um circuito fechado aqui, a corrente vai passar pela lâmpada verde, vai retornar a bateria e ela vai acender. Beleza, então a primeira lâmpada acende aí tranquilamente. Vamos ver a lâmpada vermelha. Para ela acender, é a mesma situação da letra B. Eu tenho que fechar esse terminal AB aqui do circuito. Mas eu quero que a lâmpada verde apague agora. Então eu vou abrir esse terminal AB que eu tinha fechado no início. Está aberto. Aí observa comigo um fator que já dá para eliminar a letra C. Porque se aqui está fechado, acompanha comigo. A corrente vem aqui, passa na lâmpada vermelha. Mas ela também passa na azul, galera. Olha só. Ela também passa na lâmpada azul. Então, tanto a lâmpada vermelha quanto a lâmpada azul acendem. E não é isso que o garoto quer, né? Ele quer que quer que uma acenda de cada vez. E fechando essa ligação aqui, tanto a lâmpada vermelha quanto a lâmpada azul acendem ao mesmo tempo. Então já dá para eliminar também a letra C. E aí a gente chega na letra D. Então, começando pela lâmpada verde, para ela acender eu tenho que fechar aqui os terminais AB. Aí a corrente passa pela lâmpada verde, o circuito fechado e acende essa lâmpada. Vamos ver a lâmpada vermelha agora. Eu obrigatoriamente tenho que fechar o terminal AB. Obrigatoriamente. Mas observe que o caminho aqui está incompleto, porque BC está aberto. Eu tenho que fechar BC. Então eu vou abrir essa ligação que eu tinha fechado aqui em AB. Vou fechar essa parte BC. Porque aí a lâmpada verde apaga, já que eu abri essa parte. A lâmpada vermelha, ela acende. A corrente vem aqui, faz o caminho, passa pela lâmpada vermelha e acende. Ah, mas e a lâmpada azul? Não vai acender nesse momento, porque BC está aberto. E para a lâmpada azul acender, o BC tem que estar fechado. E é justamente isso que eu vou fazer agora para a lâmpada azul acender. Eu vou fechar BC. Mas para eu fechar BC, eu tenho que abrir quem? AB. Então eu vou chegar aqui e vou abrir AB. E fazendo essa conexão, fechando BC, a corrente vem, passa pela lâmpada azul, faz esse caminho aqui e acende essa lâmpada. Não acende a lâmpada verde porque a AB está aberta, não acende a lâmpada vermelha porque a AB está aberta. Então a letra D, pessoal, é a nossa resposta. É a nossa resposta. Mas vamos analisar também a letra E para achar o erro dela. E na letra E é o seguinte, para acender a lâmpada verde, eu tenho que fechar a B. E aí observa que fechando a B, eu não acendo só a verde. Eu acendo a verde e eu acendo a vermelha também. Observe esse caminho aqui. Esse caminho é o da lâmpada vermelha. No caso, o caminho que a corrente faz, né? E vai acender aí a lâmpada vermelha. Então já acendi duas ao mesmo tempo. Já não funciona. Já descarta aí a letra E. E na letra E, a título de curiosidade, daria para acender só a lâmpada azul. Sozinha, tá, galera? Seria fechando aqui BC, fechando esse BC também e abrindo esse AB. Que aí eu acendo só a lâmpada azul. Faz o caminho aqui por BC, acende só azul. Tanto a verde como a vermelha, elas acendem juntas. Não dá para eu acender uma delas separadamente, né? Como eu mostrei aí, se eu fecho a B, eu acendo a verde e a vermelha. Então a resposta é a letra D. É esse circuito aqui que atende às necessidades aí do garoto. Achei uma questão difícil, tá? E requer uma análise aí bem detalhada de cada alternativa.
Então, dando sequência, vamos para a questão 117, que diz o seguinte: cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. E aqui tem uma tabelinha de cada fio, né? Do fio 1 ao fio 4. E o que o exercício pede é a relação de maior ou menor entre cada resistência. Isso aqui, galera, é uma aplicação direta da segunda lei de Ohm. Caso você não se lembre, a segunda lei de Ohm diz que a resistência, obviamente de um resistor, é igual à sua resistividade, que é uma constante, vezes o comprimento desse resistor, dividido pela seção transversal, pela área desse resistor. E aí, o que você tem que fazer é calcular a resistência de cada fio que o exercício deu. Então, começando aí pelo fio 1, né? Assim, considerando também que a resistividade, essa letra aqui, a resistividade ela é constante para todos, ou seja, é igual. Então, R1 vai ser ρ, que é essa letra grega, né, que representa a resistividade, vezes o comprimento, que olhando a tabela aí é 312, dividido pela área, que é 9. Essa conta, pessoal, ela não é exata, beleza? Vai ser ρ vezes 34,6 com tracinho em cima de dízima periódica, beleza? Isso aqui é uma dízima periódica. Vai ser 34,66666 infinitamente. Beleza, então já temos calculado aí R1. Vamos agora calcular R2. R2 vai ser ρ, já que é a mesma resistividade, vezes o comprimento, que é 47, dividido pela área, que é 4. Isso vai dar 11,75 vezes ρ, né, claro. Essa conta aí sim da exata. Já R3 vai ser o seguinte: ρ, que é a resistividade, igual aí para todos, vezes o comprimento, que é 54, dividido pela área, que é 2. Isso vai dar ρ vezes 27. Por fim, o R4, que vai ser resistividade, vezes o comprimento, que é de 106, dividido pela área, que é 1. Isso vai dar ρ vezes 106. E observe o seguinte: todos esses valores estão multiplicados pela mesma constante, né? Então você pode analisar tranquilamente aí cada valor um em relação ao outro. Qual seria, então analisando aí do menor para o maior, numa ordem crescente, o menor aqui é o R2, né? Então R2 é menor. O segundo resistor aqui depois do R2 é o R3, que vale 27 vezes ρ. Depois do R3 tem o R1. E depois do R1 maior é o R4. Então essa relação aí que é a resposta do exercício, que é a letra C. Vamos agora ver a questão aí 121, que agora sim é uma questão de eletrostática, mas que acaba envolvendo, né, inevitavelmente conceitos aí de magnetismo, de eletrodinâmica. A questão diz o seguinte: duas esferas carregadas com cargas ideais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida, isolante na forma de haltério. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal, uniforme, representado aí pelo vetor B, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Essa informação é muito importante, tá? No mesmo sentido da aceleração da gravidade que atua na região. E aí tem a representação aqui dessas duas esferas, né? E dos sentidos e direções do campo magnético e da aceleração da gravidade.
Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético está representado em. E aí você tem as alternativas aqui. Seguinte, pessoal. Existem várias formas de resolver essa questão, porque tem várias regras para determinar o sentido, né, das forças magnéticas. Eu vou mostrar aqui uma dessas regras. Caso você conheça outra que funcione também, é claro que você pode usar, continuar usando, né? Fica à vontade aí para ver qual você se adapta melhor. Então a regra que eu vou mostrar é a seguinte, é chamada regra da mão direita. E aí você tem que o seu dedo indicador, esse dedo aqui, indica o campo magnético. Beleza? E aí você vai posicionar os seus dedos dessa forma aqui, pessoal. O indicador, ele representa aí o campo magnético. O dedo do meio representa a força, que é o que o exercício pede. E o polegar representa aí o sentido de deslocamento das cargas. Então você vai posicionar os seus dedos assim, você vai analisar. E aí talvez você esteja se perguntando qual é o sentido do deslocamento. Observe que o enunciado falou no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Então você vai considerar o sentido da aceleração da gravidade. E é o seguinte, eu espero que dê para entender, porque uma representação não é muito fácil, mas a indução está da esquerda para a direita, não está para cá. O seu polegar ele está entrando no plano, porque observa aqui, ó, a aceleração da gravidade está entrando no plano. Essa simbologia aqui é que está entrando. Saindo seria só um pontinho. Então a indução está da esquerda para a direita, o polegar entrando no plano, e aí a força vai estar para baixo. Então, de novo, ó, indução da esquerda para a direita, polegar entrando no plano, força vai estar para baixo. Força de quem? Da carga positiva. Tudo que eu falei aqui se aplica à carga positiva. Então, no caso, a força vai estar para baixo. E a carga negativa? Muito fácil. É o contrário da positiva. Então, vai estar para cima. Se é o contrário, vai estar para cima. Isso aí é justamente a letra A. Beleza? Então, uma questão aí de aplicação de regra da mão direita. E aí nós passamos à última questão de eletrodinâmica da prova de 2021, da aplicação regular, que é a 127, do caderno amarelo, diz o seguinte. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente, utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração representa uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Então você tem aqui o cronômetro, aqui o voltímetro, e isso aqui no que ele chama de materiais de laboratório. Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema. Então ele quer aqui que você utilize aí a simbologia de fonte, né, de bateria, de resistor e do voltímetro. Essa questão não é muito complicada. Basta você analisar o seguinte. Observa aqui o voltímetro. O terminal positivo está ligado na placa de cobre e o negativo na placa de zinco. Ou seja, na fonte do circuito, o positivo vai ser o cobre e o negativo o zinco. Então eu vou desenhar aqui o terminal positivo na placa de cobre. Então você se lembra que numa fonte desse tipo aqui, o maior é o positivo e o menor é o negativo. Então a gente vai usar isso agora. O cobre é o positivo, então ele é o maior. Beleza? E observa que ele está ligado. Olha só, ele está ligado aqui nesse outro material de laboratório. E o zinco é o quê? É o negativo. Você observa aqui que o terminal negativo está ligado no zinco. Então, se esse maior é o cobre, esse menor é o zinco. E o zinco está ligado em quê? Em outra placa de cobre, que é, por sua vez, positiva. Então, repetindo, o cobre é positivo porque o terminal do voltímetro nos diz isso. E o zinco é negativo porque o terminal do voltímetro também nos diz isso. E aí você tem o cobre e o zinco, que eu representei aqui, o cobre e o zinco. E o zinco está ligado a outra placa de cobre. Então, o zinco ligado a outra placa de cobre, beleza? E aí agora você tem que analisar o resto. Esse cronômetro aqui, ele tem exatamente o mesmo valor a nível de projeto elétrico de uma resistência, de um resistor, né, melhor dizendo. Tem o mesmo nível de um resistor. Então, você vai puxar aqui um fio e vai representar aí o resistor, que é o cronômetro. E está faltando uma coisa.
que é justamente o voltímetro, né? Observa que o voltímetro está ligado na placa de zinco e na placa de cobre. Ou seja, nesse ponto e nesse ponto, respectivamente. Então, eu vou puxar aqui um fio e vou ligar o voltímetro. E aí, é esse circuito que você vai ter. E aí, se você analisar, você percebe que não é a letra A, não é a letra D, não é a letra E. E aí você vai ver aqui a letra B ou a letra C. Se você fizer essa questão rápido, você talvez pode errar e marcar a letra C. Mas observa aqui que está trocado a orientação da fonte. Observa que é esse daqui, o maior, o menor, o maior e o menor. E aqui está o maior, o menor e o maior, está ao contrário. Então não é a letra C também, somos essa letra B, que é exatamente aqui o que está representado. Lembrando que esses pontos aqui, como eles estão em paralelo, tanto faz eu representar assim ou assim, beleza? Os dois jeitos são exatamente a mesma coisa. Então a resposta aí é a letra B. E a gente finaliza a correção dessas questões aí. Não são questões fáceis, tá? Requer um tempinho aí para você fazer. E o conhecimento teórico também de elétrica. Mas é isso. Não achei mais questões, né, na aplicação regular. Agradeço aí pela sua atenção e peço também que você curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, porque assim você ajuda esse tipo de projeto. Então é isso, muito obrigado e até mais.